Boa noite. Estamos aqui na segunda mesa do primeiro dia desse encontro do Atos em Construção. É um encontro em comemoração aos 90 anos de Augusto Boal. E eu sou Patrícia Freitas e tenho muito prazer em receber aqui professores que me são muito caros e formadores de todo o meu percurso intelectual. Hoje, quem vai estar com a gente é a professora doutora Mayumi Lari, professora da USP, foi minha professora, foi quem me formou nos estudos em teatro político. A professora Maria Elisa Sevasco, também uma professora que eu guardo grandes memórias e lembro que as aulas da Maria Elisa costumavam deixar todos os alunos desnorteados, no bom sentido, e que me ajudou muito também no meu percurso formativo. E uma pessoa por quem eu nutro talvez o maior carinho do mundo no universo acadêmico, o professor James Green. Eu passo para o Paulo, que vai ler um pouquinho a mini-bio dos convidados. A mesa de hoje vai tratar sobre cultura e política, perspectivas em cena. Esse mote se deve justamente ao paralelo com o texto do Robert Schwartz, e também se deve ao fato de que esse não é um encontro, como foi dito na primeira mesa de hoje, para celebrar, em clima de festa, os 90 anos de Boal, mas sim para retomar criticamente o seu pensamento. Então, nada melhor do que traçar um paralelo com o nosso grande pensador dialético, Robert Schwartz, cujo texto Cultura e Política marcou o trabalho crítico de uma geração de artistas que estiveram socialmente comprometidos durante a nossa ditadura militar. Eu passo a palavra para o Paulo e, mais uma vez, eu dou as boas-vindas aos nossos convidados. Obrigada. Muito bem, boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos aqui na sessão noturna do primeiro dia do evento, e vou apresentar a doutora Mayumi Lari, que é docente junto à área de estudos linguísticos e literários em inglês do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, desde 2009, onde pesquisa dramaturgias de língua inglesa, britânica e estadunidense, interfaces entre teatro, história e formas dramáticas no contexto dos teatros moderno e contemporâneo. Pesquisa também, nesse âmbito, relações entre teatro e sociedade em vertentes do teatro político, teatro experimental e de criação coletiva, e teatro de formas animadas, entre outros. Seja muito bem-vinda, professora Mayumi, a palavra é sua. Obrigada, Paulo. Muito boa noite. Bom, com muita honra e muita alegria, nós abrimos aqui agora, então, as mesas do evento Atos em Construção, dedicado à celebração crítica, como contou a Patrícia, dos 90 anos desse expoente maior do teatro brasileiro, que é Augusto Boal. Dramaturgo, diretor de teatro e ensaísta, Augusto Boal, com sua extensa obra, traduzida para mais de 20 línguas, e uma atuação incessante, foi um dos dramaturgos que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro, latino-americano, marcado pelo espírito investigativo, concebido como meio de analisar conflitos e apresentar alternativas. É certamente o nome do teatro brasileiro mais conhecido mundo afora, sobretudo pela sua técnica do teatro do oprimido, pela realização de um teatro político que buscava traduzir a realidade do país como resposta a questões sociais. Essa manhã, eu falei um pouquinho na abertura sobre o fato de o curso de inglês da Universidade de São Paulo ter o privilégio de ter linha de pesquisa em teatro, no caso, teatro holandês, estadunidense e britânico, além de uma vertente sólida em estudos de cultura e crítica materialista. De modo que ler e estudar teatro não é a regra, infelizmente, nos cursos de letras, nos quais se estuda amplamente prosa e poesia, e muito pouco de teatro ou dramaturgia quando se estuda, quando se lê uma coisa de teatro. Nesse sentido, o fato de nós abrigarmos um evento sobre um dos mais importantes representantes do teatro brasileiro, respeitado e aclamado no panorama teatral mundial, muito nos engrandece, enquanto programa, enquanto curso, e ficamos muito felizes em poder compartilhar essas discussões e atividades com nossos alunos também. Eu, particularmente, sou de uma geração que teve a oportunidade de não apenas ler, mas também ouvir e ter aulas com grandes intelectuais,
que acreditavam na função humanizadora da literatura, né, como Antônio Cândido e tantos outros. Né? Intelectuais esses que eram também intelectuais públicos, ou seja, intelectuais que acreditavam no vínculo fundamental entre universidade e sociedade, na função emancipatória que a universidade pública deveria ter, e sua função como aliada na democratização e partilha do conhecimento para uma sociedade melhor e mais justa, ainda por vir. Um tema hoje que talvez soe um pouco démodé, né, um pouco fora de moda, em tempos neoliberais de empreendedorismo individual, lógicas de métricas, autocompetitividade, produtivismos e rankings de todo tipo, que se deseja alocar na universidade. Ainda assim, nós acreditamos em uma universidade pública em que a socialização do conhecimento, com vistas à emancipação social, deve ser central. Que acredita no seu papel social, no qual a cultura, as artes, nelas incluídas o teatro, tem seu papel fundamental. Nesse sentido, acreditamos na importância das trocas entre o meio acadêmico e o meio cultural. Muito nos engrandece poder, né, como disse, poder compartilhá-las com as novas gerações. É nesse espírito que foi organizado este evento que hoje se iniciou. Há exatos 53 anos hoje, 13 de dezembro de 1968, era decretado o AI-5. Né? Não foi uma data programada, não programamos de começar nessa data, nem nada disso, foi uma casa, né? Mas foi, então, há exatos 53 anos que se decretou o AI-5, o instrumento jurídico mais violento do regime militar, que daria poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente todos que fossem inimigos do regime ou assim vistos ou considerados. Concedeu-se, então, poder para caçar mandatos de deputados federais, estaduais, vereadores, ao mesmo tempo que se proibiam manifestações populares de caráter político e se suspendia o direito de habeas corpus. Casos de crime político, crimes contra a ordem econômica, contra a segurança nacional e economia popular. Esse instrumento legal, símbolo da expressão mais acabada da ditadura militar brasileira, que vigorou por 10 anos até dezembro de 78, produziria um elenco de crimes, assassinatos e ações arbitrárias que surtiriam efeitos deletérios profundos no país até os dias de hoje. A ditadura militar brasileira, cujos crimes nunca foram punidos, teve 5 mandados militares e instituiu 16 atos institucionais. Nos seus 21 anos de existência, fez mais de 400 mortos e 200 desaparecidos políticos no país. Hoje, 13 de dezembro de 2021, o país se vê regido por um governo eleito democraticamente, que sustentava e sustenta abertamente a ditadura, que deixa um saldo de mais de 600 mil mortos, sem luto e sem volta, e espetáculos quase diários de bufonarias que empalideceriam qualquer rei ou burro. Se é verdade que a grande mídia tendenciosa e parcial não é exclusividade nossa, do século XXI, tendo desde sempre manipulado informações conforme os poderes estabelecidos, o fato é que, em tempos nossos de pós-verdade e fake news, perdeu-se qualquer pudor em relação às distorções da verdade. Legado do recrudescimento de um país que não puniu seus crimes de Estado, retorna, com forças regressivas, toda a violência que nos constituiu enquanto nação, em diferentes formatos. No racismo, na misoginia, na violência de classe, de credo, de gênero. No país de notícias falsas celebradas, que performa absurdos ante uma população em grande medida alienada ou desalentada, uma melancolização que alimenta as forças vigilantes. E é nesse momento que eu peço licença para citar o nosso homenageado de hoje, né, o nosso homenageado Augusto Boal, numa palestra conferida por ele, intitulada Entre o Teatro e a Vida, em que ele conta de quando Richard Schechner, que então dirigia o The Drama Review, seu amigo de longa data, lhe pediu que escrevesse algo sobre performance, entendida como atividades humanas realizadas de modo espetacular e realizada por atores ou não atores que são conscientes da organização desse evento, embora possam ignorar seus significados e razões, ou ainda ações humanas com formato teatral que surgem no cotidiano em situações em que a realidade se teatraliza, como a inauguração de uma obra, um desfile de escola de samba, um discurso presidencial, ou mesmo uma sessão de macumba, enfim, uma sessão da Câmara dos Deputados, né, que podem ser muito macabros também. Entre, então, gestos estabelecidos, formalismos verbais, movimentos pré-determinados, diz ele, encontra-se a vida reduzida a teatro, aspas, no mau sentido. Porém, dirá ele, é nessa terra de ninguém, onde teatro é vida e vida é teatro, em que surge a possibilidade de uma intervenção vitalizadora, como propõe o teatro do primeiro.
E aqui eu cito textualmente. Em épocas críticas, né, e é um texto antigo, mas parece que foi escrito ontem, né? Em épocas críticas como essas em que estamos vivendo agora, nossas vidas se assemelham a rios depois de uma tempestade. Vemos flutuar sobre as águas turbulentas inúmeros destroços que nos lembram de um sentido anterior, da solidez perdida, das casas e existências desagregadas. É a vida despedaçada que passa boiando nervosamente, sem serventia de anjos. O grande desafio de um teatro mobilizador será, diz ele, lutar contra as violências exercidas socialmente ou materializadas no próprio ato teatral. O que acontece, por exemplo, sempre que os espectadores se tornam receptores totalmente passivos das imagens que lhes são apresentadas, aceitando uma aparência de vida que flui independentemente deles. O sucesso do teatro do oprimido em todo o mundo se deve justamente ao fato de ele apresentar imagens da realidade que podem ser transformadas, remodeladas, recriadas em outras imagens desejadas. O teatro do oprimido congela aquele rio portador de destroços. Permite aos espectadores, de forma serena, o exercício da inteligência e da criatividade. Todos são chamados a inventar realidades possíveis, libertados da mera condição de testemunhas de rituais dados, como nós hoje. Né? Os espectadores tornam-se protagonistas, tornam-se inventores, passam a intervir. Em tempos tão sombrios como estes em que vivemos hoje, em que se opera um desmonte deliberado e calculado da educação superior, da universidade pública, da cultura, das artes, será talvez tanto mais importante do que nunca celebrar o teatro. Como dizia o Augusto Boal, essa transubstanciação cênica de um momento da vida social e que contém todas as suas contradições e conflitos. Mais do que nunca, é importante honrar aqueles que devem ser honrados, como fazemos hoje, e recontar e ensinar histórias de lutas, as histórias de lutas que nos constituem. Nesse sentido, gostaria então de agradecer a todos os participantes, todos os palestrantes, mediadores, artistas, técnicos, todos que nos ajudaram e que fazem parte desse evento, que nos ajudaram a que o evento existisse. E, finalizando, né, como escreveu Chico Buarque, aqui na Terra, onde estão jogando futebol, um dia chove, no outro dia bate o sol, muita careta para engolir a transação, e a gente está engolindo cada sapo no caminho, mas a gente vai levando aqui reunidos, né? Senão ninguém segura esse bojão. Então é isso, deixo vocês com os nossos convidados dessa noite, Maria Elisa Sevasco, James Green, né? Lembrando que todas as mesas que seguem estarão disponíveis e presentes no canal YouTube do PPGE. Sejam todos muito bem-vindos, né? Uma boa semana, desejamos a todos um ótimo evento. Obrigada. Obrigado, professora. Bom, a gente estava aqui antes de começar a nossa transmissão, conversando sobre a sequência, né, que a gente faria. Então, eu não sei se a professora Maria Elisa talvez possa ser a nossa próxima palestrante, tudo bem? Vou apresentá-la, então. A professora doutora Maria Elisa Sevasco possui graduação em Letras, Português e Inglês, pela Universidade de São Paulo, mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo e doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos de cultura, Frederick Jameson, cultura e sociedade, Raymond Williams e teoria materialista. Professora, seja bem-vinda, é uma honra recebê-la. Eu quero só aproveitar e lembrar o pessoal que está nos assistindo que pode encaminhar as perguntas pelo chat, né? O professor vai falar agora e vocês fiquem à vontade aí. Professora, muito bem-vinda e obrigado. Obrigada, Paulo, e estou feliz aqui que eu aprendi, que eu lembrei de ligar o microfone, que não é sempre o caso nessas transmissões por internet, né? Mas eu queria agradecer muito a Mayumi, a Patrícia, pelo convite, né? Eu não sou especialista em teatro, mas eu gosto muito do Boal, gosto muito da Cecília, do Julián, que eu sempre tenho vontade de chamar de Julián, porque a mãe é argentina, né? E que já me convidaram algumas vezes para ir no Rio participar dos projetos que eles tocam lá,
com a coisa do Boal, né? Bom, aí quando a Mayumi e a Patrícia me chamaram, elas fizeram encomenda de eu falar, como a Mayumi disse, sobre o ensaio do Roberto Cultura e Política. Mas antes, eu queria falar algumas coisinhas assim, que eu fiquei pensando, né? Falei, gente, o que será que eu quero falar do Boal, né? Em 2021, nessa altura da partida, ele que é um marco do teatro brasileiro, eu, como eu trabalho com inglês, eu vou muito para os Estados Unidos, vou muito para a Inglaterra, e o Boal é um nome conhecidíssimo, né? Talvez ele e o queridinho do atual governante, o Paulo Freire, sejam os brasileiros mais conhecidos fora do Brasil. E nós estamos num ano de efemérides, né? São os 90 anos do Boal, são os 100 anos do Paulo Freire, né? E também, para mim, são 100 anos do Raymond Williams, né? Então, quando eu comecei a pensar, eu disse assim, sabe o que eu queria falar? Eu queria falar como que o Boal conseguiu captar uma coisa que o Raymond Williams chama de estrutura de sentimento, que é uma maneira de concretizar uma determinação sócio-histórica numa expressão cultural e artística. Então, é algo tão colocado no contexto sócio-histórico, quanto parece sugerir a palavra estrutura, e, no entanto, tão inefável como um sentimento, né? E eu fiquei pensando, na verdade, que o Boal, para mim, ele definiu um sentimento do que era ser jovem na metade dos anos 60 para frente, né? Eu sou bem velhinha, então eu fui jovem nos anos 60. E toda vez que eu lembro disso, me vem à cabeça um verso do poeta romântico inglês Wordsworth, que fala: "Bliss it was to be alive at that time, but to be young..." Eu falei horrível, errei. Ele diz assim: "Great to be alive at that time, but to be young was very bliss." E eu sinto exatamente isso. Era muito legal você estar vivo nos anos 60 no Brasil. Acreditem se quiser, vocês que são jovens e estão sendo jovens nessa época horrível da nossa história. Você ser jovem no Brasil naquele tempo era realmente uma felicidade, era um tempo de possibilidades, as portas estavam abertas e o futuro ia trazer algo melhor, e pela primeira vez no Brasil estava se armando uma ideia de sociedade total. E eu tive a oportunidade de assistir, eu sou do interior do estado de São Paulo, eu sou de Jundiaí, mas eu me lembro que eu assisti uma apresentação do Show Opinião. Eu não consigo precisar o ano, eu perguntei para os meus colegas antes da gente começar a transmissão, que ano será que o Boal levou o Show Opinião para Campinas, né? Mas deve ter sido antes de 68, porque depois ninguém levava nada para lugar nenhum, né? E eu me lembro que foi aí que eu capturei o que significava ser brasileiro e em que medida eu podia guardar a minha dignidade sendo de classe média, privilegiada, estudante, para um país onde só havia oprimidos, né? Onde eu fazia parte de 2% da população. Então, com o Boal, com o Show Opinião, eu brinquei com o James no começo da nossa conversa, que eu sei cantar todas as músicas até hoje, né, do Show Opinião, mas mais do que isso, eu consigo me relacionar com aquela estrutura de sentimentos que captura uma conjuntura única na história do Brasil e única, talvez, na história do Ocidente. Os anos 60 foram os anos revolucionários em vários lugares do mundo, né? E foram os anos da derrota dos sonhos da esquerda, né? E quem captura muito bem esse movimento é a minha lição de casa hoje, que é falar do Roberto Schwartz, fazendo uma análise dos anos 60 no Brasil, no seu famoso ensaio Cultura e Política, né? Que foi publicado pela primeira vez em francês,
em 1970, então ele foi feito no calor da hora, né? Porque ele analisa como de 64 a 68 nós tínhamos uma hegemonia política de direita e uma hegemonia cultural de esquerda. Então nós tínhamos um clash nas determinações sociohistóricas, né? A determinação era para não ter hegemonia de esquerda, a esquerda tinha sido derrotada. E, no entanto, a gente tinha hegemonia cultural. E é dentro dessa hegemonia cultural de esquerda que a obra do Boal vai se destacar e vai nos dizer o que queria dizer ser de oposição naquela época. Para quem não se lembra, como eu sou professora, agora eu vou dar uma aula sobre cultura e política do Roberto. Peguem seus lápis, né? Então, eu disse que ele foi ele foi publicado pela primeira vez nos anos 70, né? Mas, numa nota introdutória que o Roberto escreveu para publicação em 1978, ele diz que, ele explica isso que eu já contei, né, que foi feito no calor da hora, e que isso, cada hora aparece uma imagem, aqui está me deixando meio tonta, mas o Roberto explica que foi feito no calor da hora, e que os prognósticos dele lá não se realizaram, o que não recomenda o ensaio. É mentira, se realizaram sim, mas ele termina com uma frase que eu acho muito instigante e que também me assombra até hoje, enquanto o carcará pega, mata e come, né? Ele diz assim: o leitor verá que o tempo passou e não passou. Né? Quer dizer, você falar essa frase em 2021 é de chorar, não é, gente? Porque o tempo efetivamente não passou em muitos sentidos, né? Então, ele diz que a derrota no Brasil, da esquerda, é típica da derrota em vários países do Ocidente, quando as posições de esquerda, que pareciam estar à frente, nos próprios Estados Unidos, na França, para citar os casos mais emblemáticos, né? É um momento em que essas forças de esquerda começam a ser substituídas por forças de direita. É um momento em que o Frederick Jameson, que também tem um ensaio muito interessante sobre os anos 60, ele diz que foi um momento de hiperinflação de crédito superestrutural. Quer dizer, a cultura imaginou muito além do que lhe era permitido pelo seu contexto sócio-histórico, né? E no caso do Brasil, o Roberto dá o mapa da falha, o mapa do que deu errado, né? Ao dizer que o Partido Comunista, que era um dos líderes da esquerda na época, ele fez uma avaliação de conjuntura errônea. Ele achou que ele podia se aliar com as forças da burguesia progressista industrializada contra a burguesia da Hinterlândia, como chama o Roberto no ensaio, né? A burguesia arcaica, agrária. E isso foi um erro, né? Foi um erro porque, na hora do golpe, a burguesia industrializada se aliou com a conservadora e deixaram de lado os trabalhadores e os oprimidos de fora do pacto que vai se instaurar em 1964. E o Roberto acha que essa estratégia de se aliar com a burguesia, que na verdade era o inimigo, né? Essa estratégia é responsável pelo fato da gente ter uma visão desdentada. Nós, da oposição de esquerda, temos uma visão desdentada e que nós abraçamos. Olha, prestem atenção nisso quando lembrar de que o tempo não passou, né? Quer dizer, nós temos uma visão desdentada de mudança social e nós compramos o pacote da modernização e da democratização nacionalista como se isso fosse o que nós queremos, como se a modernização fosse ser inclusiva, quando ela nunca é, ela, por definição, ela não é inclusiva, né? Então, um dos resultados desta aliança equivocada para o Roberto
foi que nós temos uma esquerda especializada, estou citando, na invisibilidade do capitalismo e não nos caminhos da revolução. Então, neste momento, se arma aí uma visão de compromisso entre políticas antagônicas. E essa visão de compromisso, de jeitinho, de vamos ficar junto aqui, depois a gente muda, né? Ele vai, na verdade, ser um dos responsáveis, não o único, claro, mas um dos responsáveis pela impossibilidade de mudança social quando essa possibilidade é ceifada pela instauração de um governo militar e pela reversão da ordem social que repõe as forças de permanência, fechando um período que poderia ter sido de grandes transformações. E cadê a estrutura de sentimento? A estrutura de sentimento está justamente no clash entre esta visão que dominava o poder e a visão da cultura. Então, o que o Roberto fala é que até a instauração do golpe foi um momento de grande efervescência cultural no Brasil. Basta pensar no cinema do Glauber Rocha, basta pensar no tropicalismo e basta pensar, é claro, na música popular brasileira e no nosso Augusto Boal. Então, foi um momento em que as energias revolucionárias encontravam expressão em grandes criações culturais, né? E mais do que isso, o que alicerçava a grandeza dessas criações culturais, e agora eu vou citar o Roberto de novo, é que, neste momento, se armava no Brasil um imaginário original no nosso país, que procurava pensar a nação por inteiro e do ângulo da necessidade da integração de todas as classes. Trata-se, na verdade, como eu já disse e reitero, de um projeto de mudança radical, que foi derrotado. Mas, ao mesmo tempo em que ele foi derrotado, ele construiu um parâmetro, uma régua, que nós podemos usar para medir o significado real do que é progresso social. Que progresso social não é só aumentar o PIB, né? Progresso social é progresso de quem e para quê. Então, nós temos que medir o progresso com o metro da igualdade e não com o metro de sempre no Brasil, que é o metro do privilégio. Essa hegemonia cultural dos vencidos é o que o ensaio do Roberto vai destrinchando. Então, ele usa frases que são chave e que ficam ecoando. Eu já falei do tempo passou e não passou, né? Outra frase que tem a ver com essa hegemonia dos vencidos é a seguinte: nos santuários da cultura burguesa, cinema, teatro, música, a esquerda dá o tom. Essa anomalia, como é que os derrotados dão o tom, né? Assinala, além da luta, o compromisso. Compromisso, então, parece ser a palavra-chave para descrever não só o que ocorria sob a superfície efervescente desses anos admiráveis, como o legado desse tempo para os futuros arranjos da cultura e da política no Brasil. No campo da luta, veja, o Roberto não está dizendo que eles não estavam lutando. O Roberto estava dizendo, como diria o Marx, que eles estavam fazendo história, mas não nas condições que eles escolheram. Então, do lado da luta, né, o Roberto disse que o que nós temos aí é que a cultura, em que pese as limitações da cultura num país em que as pessoas não têm acesso à cultura, ele começou a refletir a situação dos que a cultura começou a refletir a situação daqueles que ela exclui e tomou o partido dessas pessoas. No lado do compromisso, o ensaio lembra que a produção cultural de editores, artistas, professores, arquitetos, também ao tempo da arquitetura brasileira, se dava
dissociado de movimentos sociais, de operários e camponeses. Um laço que estava começando a ser traçado no início dos anos 60, né? E que é rompido quando o governo decide fechar de uma vez e quando aparece entre os estudantes um movimento organizado, e daí o governo fecha de vez com aquilo que a Mayumi lembrou hoje, que foi a publicação do Ato Institucional número 5, em 1968. E o Teatro do Boal? Agora estou falando, e ainda não falei no Teatro do Boal, né? Ele é apresentado no Cultura e Política como um estudo de caso. Tem uma lista, o Roberto apresenta uma lista considerável dos ganhos do Teatro do Boal. Ele faz uma comparação muito interessante entre o Teatro do Zé Celso e o Teatro do Boal, né? E claramente o Roberto privilegia a estrutura de sentimentos concretizada no Teatro do Boal, embora a estrutura que vá prevalecer seja a estrutura de sentimentos do teatro do Zé Celso e do tropicalismo, né? Que é uma estrutura, digamos assim, alternativa, não de oposição ao que existe. Então, o Roberto vai enumerando os vários ganhos do Teatro do Boal. É um teatro vivo, e também assisti peças do Boal nessa época. É um teatro vivo, não é afetado pela literatice que assolava o teatro comercial. Gente, o pessoal falava português no teatro, porque antes eles não falavam a língua que eu falava no teatro, né? O teatrão falava uma coisa empolada que não tinha nada a ver com a gente. E as personagens do Boal falavam português do Brasil, né? Eles tinham ele abriu espaço, o Teatro do Boal abriu espaço para um público novo, que não frequentava teatro, que eram os jovens estudantes. As peças, para o Roberto, tinham o mérito adicional de apresentar um leque de opções diante da situação histórica da época. Era um teatro que fazia pensar, né? Nesse caso, então, o Roberto diz que houve avanços grandes e, no entanto, ele aponta, lembra da história de não fazer arte em condições que nós mesmos escolhemos? Ele aponta uma imitação formal e, portanto, uma formação de conteúdo, uma limitação do conteúdo sócio-histórico que estas obras conseguem captar. Ele diz que as peças criavam uma relação com o público marcada pela cumplicidade. Gente, eu assisti, era lindo. Era nós com nós, né? Então, existe uma cumplicidade entre o que estava no palco e o que estava na plateia, né? Então, isso é muito legal, é uma experiência deliciosa de ter, mas, no entanto, né, ela barra a possibilidade de distanciamento crítico e que a gente aprendesse algo novo, que nós, estudantes ditos de esquerda, não tínhamos pensado, né? Isso causava, ainda na avaliação do Roberto, a perda, que é descrita como uma das frases mais bonitas, que estão, mais bonitas não, mais tristes, mas mais incríveis, que nós estamos colecionando aqui. Eu já falei de o tempo passou ou não passou, a cultura tomou o partido dos que ela exclui, e agora tem mais uma frase para a gente pensar, e uma frase interessante para a gente pensar nesses tempos, que a Mayumi também se referiu, extremamente sombrios do ponto de vista político que nós estamos vivendo, né? E que a gente não pode achar que, estando juntos, nós da esquerda, já estamos fazendo tudo o que é necessário. O Roberto diz o seguinte: a esquerda, derrotada, triunfava sem crítica numa sala repleta, como se a derrota não fosse um defeito. Cada vez que eu penso na situação política atual, eu sempre penso nessa frase.
como se a derrota não fosse um defeito. No entanto, eu não queria terminar nesse baixo astral. Então, eu vou ler uma citação longa do Roberto e depois eu leio de novo, se vocês quiserem. Então, é uma citação que resume a estrutura de sentimento dos anos 60 e resume o aporte de grandes obras desse momento, entre as quais se destaca a do Augusto Boal. Ele diz assim: sob o signo da radicalização política que beirou a pré-revolução, o programa cultural tinha horizonte transformador. Em especial as artes públicas, cinema, teatro e canção, queriam romper com a herança colonial de segregações sociais e culturais, de classe e raça, que o país vinha arrastando e reciclando através dos tempos, e queriam, no mesmo passo, saltar para a linha de frente da arte moderna, fundindo revolução social e revolução estética. Tratava-se de reconhecer, por um lado, de reconhecer a parte relegada e não burguesa da nação, dando-lhe o direito de cidade, e, por outro, de superar as alienações correspondentes a esta exclusão, que empobreciam a vida mental também dos incluídos. Graças ao espírito dialético, que estava em alta, os vexames de nossa malformação social, as feições da ex-colônia, daquilo que naquele tempo a gente chamava de subdesenvolvimento, elas mudavam de estatuto. Em vez de varridos para debaixo do tapete, eles passaram a ser identificados como interpelações históricas em que estava em jogo não só o atraso nacional, como o rumo burguês e a desigualdade do mundo. Então, o que está em jogo numa arte engajada, como a arte do Boal, né, é não só os problemas do Brasil, mas principalmente em que medida esses problemas do Brasil, que ele encenava com tanta propriedade nas suas peças, os problemas do Brasil são uma função, são interligados, são interconectados, né, com o rumo burguês da desigualdade do mundo. Ou seja, explicar o Brasil, como o Boal fez, é explicar o mundo. E se chocar com o mundo que se vê é ainda a grande tarefa da esquerda em nossos dias. Obrigada. Nós é que agradecemos, professora, excelente fala. Já enchi, estou rabiscando minhas perguntas aqui, eu tenho certeza que outras pessoas também, a Patrícia também deve estar fazendo o mesmo, né? Mas muito contentes pela sua fala provocadora no melhor dos sentidos. Então, agradecemos. Quero lembrar também o pessoal de que pode mandar as perguntas pelo chat, né? A gente vai depois abrir, né? Vai passar para os debatedores aqui. E agora, então, vou apresentar o professor Dr. James Green, que é professor de História do Brasil na Brown University, em Providence, Rhode Island. Atualmente é co-coordenador nacional da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. O Green é autor dos livros Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX, Apesar de Vocês, a oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos, 1964-85, e Revolucionário e Gay, a vida extraordinária de Herbert Daniel. Seu novo projeto de pesquisa, Geração 77, a juventude e o fim da ditadura brasileira, examina a relação entre os novos movimentos culturais e sociais que surgiram no final da década de 70 e o movimento para derrubar a ditadura militar, ou civil-militar, como a gente às vezes fala, né? Então, professor, muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra, e vamos ouvi-lo. Seu microfone. Liga o microfone, James. Bom, desculpa. É a frase mais comum que tem hoje em dia, está em mudo. Primeiro, eu quero agradecer a Patrícia pelo convite. Realmente, o tempo que ela passou em Brown foi muito especial. Ela tinha que sair rapidamente com Covid-19, com medo de ser preso nos Estados Unidos, e então foi cortado um pouco
o tempo que ela passou lá conosco, pesquisando Boal e o seu trabalho sobre o Teatro da Opinião, que ele realizou em Nova York, em 72. Mas eu estou muito honrado de estar com pessoas e a Maria Elisa fez uma aula brilhante, então eu me sinto um pouco inseguro de poder seguir depois dela, sobre as coisas que eu vou falar um pouco sobre o Boal hoje. Meu lugar de fala, realmente, nesse sentido, é uma pessoa que conhecia o trabalho do Boal antes de conhecê-lo. Eu entrevistei ele em 2003 para meu livro Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos, porque ele foi um protagonista na oposição à ditadura militar brasileira nos Estados Unidos, nos anos 60, e houve um grande movimento de solidariedade com ele quando ele foi preso em 71, e que eu vou contar um pouco sobre isso hoje. Mas também porque, a partir do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 16, surgiu nos Estados Unidos um movimento cada vez mais forte de brasileiros e americanos, amigos do Brasil, que estão organizando várias atividades em solidariedade com as lutas democráticas no Brasil, pelo retorno a um governo sano, decente, que acredita na igualdade social e justiça social. E eu vou falar sobre isso um pouco no final da minha fala. O Boal, como pessoas devem saber, ele estudou engenharia química, ele não queria fazer, mas o pai, o dono de uma padaria, insistiu, então ele foi para a Columbia University, Universidade de Columbia, em 53, para estudar, mas a paixão dele era o teatro, então ele escapou um pouco dos estudos para trabalhar com vários professores na Columbia University, tinha uma escola de dramática muito importante nesse momento, e ele conseguiu participar ativamente nos cursos durante 2 anos, e que ele conta que isso foi um momento impactante na vida dele. Realmente, as criatividades teatrais que estavam sendo desenvolvidas em Nova York, nesse momento, foram instigantes para ele, e foi parte da inspiração de ele voltar para o Brasil e romper com os sonhos do pai e realmente seguir o sonho dele de ser parte do teatro, juntando o Teatro da Arena em São Paulo e dirigindo várias peças e atividades como o show de opinião que foi citado por Maria Elisa, que também conhece toda a música dessa show por ter ouvido pelos discos e pelas fitas sobre essa show musical. Em 64, ele dirige a Arena contra o Zumbi, sobre Zumbi dos Palmares. É um show muito interessante, onde desenvolve mais essa figura da Coringa, que os atores vão trocar de papéis dentro do teatro, dentro do show, dentro da peça. E é uma peça muito interessante, porque ele é produzido justamente depois do golpe de 64, e como Roberto Schwartz anota, cria essa relação especial de um sentimento de resistência dentro do teatro, quando as pessoas vão assistindo essa peça e outras peças, porque o roteiro é uma analogia sobre a invasão holandesa e a resistência, entre aspas, brasileiras contra essa invasão, onde, em certo sentido, há uma analogia entre os holandeses invasores no Nordeste e os americanos que faziam parte do golpe de 64, e o novo governo do Castelo Branco conseguiu fazer novos acordos, onde havia uma invasão financeira, cultural, militar dos americanos para apoiar o golpe e o regime militar depois. Eu sou para esclarecer, eu estou da escola minoritária que acredita que foi uma ditadura militar, golpe civil militar, uma ditadura militar. Então, eu estou conscientemente usando essa expressão, não é porque não sei as diferenças, mas eu e Daniel Reis temos vários debates sobre essa questão. Para mim, foi uma ditadura militar. Então, a peça, inclusive, incluía dentro da peça um discurso de Castelo Branco, inserido dentro da peça, que passa pela censura em 64, 65, e é um show que realmente dá uma energia, porque é um show onde
os escravos vão resistir, os quilombolas vão resistir aos holandeses, aos portugueses, os donos dos engenhos, etc. E como Maria Elisa e Roberto Schwartz analisavam, isso cria uma relação especial de sentir que houve uma resistência imaginária ou resistência cultural contra o regime atual. Eu acho, e eu concordo com o Roberto Schwartz, nesse certo sentido, que isso cria uma bolha, uma noção de que somos parte de um pequeno grupo de intelectuais das classes médias que vão para assistir teatro na Zona Sul do Rio de Janeiro ou em São Paulo, e que estamos unidos e juntos contra esse regime atual. Eu acho importante, porque isso faz parte do processo de fortalecimento do sentimento de comunidade, de identidade estudantil, que vai promovendo as mobilizações estudantis em 68, que são importantíssimos na resistência contra o regime de Costa e Silva, em 68, que infelizmente vai levar à derrota de AI-5, dia 13 de dezembro de 68. A peça tem outro problema que nós, hoje em dia, entendemos, mas eu acho que não foi muito criticado no momento, porque, na verdade, predominava a hegemonia do Partido Comunista, que achava que a grande contradição marxista era a contradição de classe, que raça era uma divisão entre setores das classes trabalhadoras, e essa categoria de análise sobre opressão foi entendido só no sentido de desenvolvimento de feudalismo para capitalismo, para desenvolvimento econômico e social, e não entender a especificidade da maneira que o racismo julgava ou estava parte desse processo de exploração dos escravos no Brasil e fazia parte íntegra de todo o sistema econômico sociocultural que existia no Brasil desde 1500. Então, era um grupo de brancos das classes médias, pelas fotos e pela informação que eu tenho, que estavam atualizando, que estavam fazendo essa peça, e realmente existia uma falta de uma participação notável das pessoas afrodescendentes no Brasil pela situação cultural socioeconômica de apartheid que existia no Brasil nesse momento, nesse período. Então, eu acho que hoje em dia, se a peça fosse realizada, seria feita de outra maneira, mas eu acho que a peça ainda é muito forte e vale a pena conhecer bem essa peça. Eu menciono Arena contra o Zumbi porque em 69, após AI-5, Boal e seu grupo está convidado para fazer a peça em Nova York. Ele está convidado por uma jovem diretora de teatro, Joanne Patlitzer, que tinha fundado o Teatro de América Latina, que havia facilitado a participação, a circulação de grupos de teatro de toda a América Latina em Nova York. Ela organizava tours e organizava espaços para esses grupos mais alternativas, mais revolucionárias, mais contestatórias para apresentar os seus trabalhos nos Estados Unidos. Então, o Boal foi para Nova York e fez esse espetáculo em português para um público basicamente americano, que assistiu sem entender o texto, mas, claro, a dinâmica excitante da apresentação, como a Maria Elisa contou, claramente seduziu o público, que adorou a peça, e as críticas foram universais, positivamente a favor da realização da peça. Foi um grande êxito para ele. O governo não sabia o que fazer, porque a peça já tinha passado a censura faz muito tempo, então eles tinham certo medo de tentar proibir a peça nos Estados Unidos. Seria uma medida negativa, porque o governo brasileiro, a ditadura, estava querendo negar internacionalmente que realmente houve uma situação negativa, mais nefasta no Brasil, a partir de 68. Então, houve um debate muito interessante nos documentos do Itamaraty sobre se devemos ou não tentar de
intervir e proibir ou atrapalhar essa peça, eles resolveram não fazer para não chamar atenção à peça. Então, Boal fez isso e voltou o ano seguinte para fazer outra peça, e depois, em fevereiro de 71, ele foi preso, acusado de ser parte da Ação Libertadora Nacional, foi preso em São Paulo e brutalmente torturado. E nesse momento, eu acho que é muito importante, especialmente hoje em dia, quando pensamos sobre a realidade brasileira, houve uma grande solidariedade internacional, entre outras pessoas importantes, o Arthur Miller, o grande dramaturgo, que em um momento, inclusive, eu estava casado com Marilyn Monroe, fez uma campanha a favor dele. Ele foi presidente de uma associação internacional de defesa de direitos democráticos dos escritores, o PEN, e então ele encabeçou uma campanha, uma abaixo-assinado internacional. E Boal, na entrevista que eu fiz com ele, argumentou que foi decisivo, porque realmente depois dessa campanha diminuiu muito a tortura e houve todo um processo que eventualmente levou ele a ser liberado, e ele foi para os Estados Unidos e fez outras atividades, entre eles o Teatro de Opinião, que era Teatro dos Oprimidos, que foi o teatro, uma articulação do trabalho que ele tinha feito em São Paulo, e que a Patrícia está fazendo seu trabalho excelente e brilhante sobre esse trabalho dele em Nova York em 72, que ganhou prêmios assim nos Estados Unidos pela apresentação. E foi muito importante na campanha para denunciar tortura, porque ele levou a figura da Pau de Arara, a situação da tortura no Brasil, ao público americano, também que vivia numa bolha, porque não era público amplo, mas um setor progressista, liberal, conscientizado pela guerra em Vietnã, que estava criticando a política exterior norte-americana, mas foi muito importante marcar a presença da denúncia de tortura no Brasil, nos Estados Unidos, em 72, e foi muito importante para ele. Então, o que eu acho muito interessante, e já foi falado, que é verdade, que eu acho que são duas pessoas que têm um certa... são conhecidos internacionalmente, são Paulo Freire e Augusto Boal, entre os sectores intelectuais que acompanham a produção cultural brasileira, talvez Caetano Veloso um pouco, e eventualmente um outro cantor que tem uma certa popularidade internacional em um outro momento, mas realmente ele foi importante porque ele inovou e também transmitiu e incorporou e transformou tendências e maneiras de fazer teatro que estava circulando em outras partes do mundo, na França, na Europa e nos Estados Unidos. E como os modernistas de 22, com um ato de antropofagia, modificou essas novas técnicas, novas maneiras de fazer teatro, ele modificou isso para a realidade brasileira e para a realidade latino-americana, quando ele passou por Argentina e outros lugares para levar o seu trabalho para esses espaços e esses países. Foi muito importante. Então, o Boal que eu conheci foi o Boal de 2003, era um primeiro ano do governo de Lula, era um momento de otimismo no país, ele estava sendo muito otimista. Eu entrevistei ele na Lapa, quando ele tinha um espaço de teatro, e depois de um ensaio, ele me deu uma entrevista com muita generosidade, muito carinho, lembrando os bons tempos nos Estados Unidos, antes da prisão e depois, quando ele recebeu tanta solidariedade. E eu queria terminar a minha fala, que vai ser mais conciso, talvez, do que outros hoje à noite, com uma pequena resumo do trabalho que estamos fazendo, porque eu acho que é muito importante que os brasileiros que estão sofrendo nesse momento com esse governo nefasto saibam do tipo de trabalho internacional que está sendo realizado fora do Brasil. Durante a ditadura, eu escrevi um livro sobre essa solidariedade, porque ninguém no Brasil sabia sobre essa solidariedade, porque existia censura, existia dificuldade de passar essa informação sobre
tudo que estava sendo realizado na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, as pessoas resistindo dentro do Brasil. E hoje em dia, a circulação de informação pela internet, pela mídia social, facilita muito essa informação, mas mesmo assim, nós temos uma certa dificuldade de romper a prensa que, em geral, apoia o regime atual com certas críticas, agora está procurando uma alternativa chamada Terceira Via, que é para mudar tudo, para tudo ficar igual, em certo sentido. Então, o nosso trabalho tem sido de entender que nosso papel como norte-americanos e brasileiros radicados nos Estados Unidos não é dizer o que o Brasil tem que fazer, não é de ter essa relação vertical entre um país imperialista como os Estados Unidos e um país que foi colonializado e ainda sofre essa relação de forças desigual, mas de buscar as pontes de convergência entre os movimentos sociais e populares no Brasil que estão resistindo, ou com os nossos colegas universitários, ou contra os professores que estão sendo perseguidos, ou contra os deputados e deputadas que estão sendo perseguidos pelas suas atuações no Congresso. E buscar formas de gritar lá fora sobre essa realidade para que haja certa eco no Brasil e pressão contra essas medidas, para que recua o governo das suas campanhas contra a democracia no Brasil. E nós pretendemos fazer isso não somente o ano que vem, durante o ano eleitoral. Estamos organizando uma observatória pela democracia, que vai ser encabeçada por Paulo Abrão, que foi o secretário de Justiça, depois ele foi presidente da Comissão de Anistia, e ele está morando nos Estados Unidos e trabalhando conosco, e vai encabeçar esse processo de um observatório pela democracia nos Estados Unidos, para informar o público americano sobre a realidade brasileira e também fazer tudo possível para que haja eleições justas e honestas e democráticas. E nós entendemos muito bem essa ameaça, porque nós vivemos isso com o governo de Trump, que ameaçou a democracia nos Estados Unidos e ainda ameaça, mesmo não sendo presidente. E também apoiando os movimentos sociais e populares, que vão ter uma série de reivindicações no ano que vem, esperanças nas mudanças, e estamos muito conscientes que muitos desses seus sonhos não vão ser necessariamente facilmente realizados para o novo governo. O governo democraticamente eleito e que vai assumir em 2023, e esperamos que esse governo seja um governo que vai seguir o projeto de um Brasil mais democrático, mais igualitário. E como somos um mundo globalizado, queira ou não querer, somos cidadãos que têm um destino comum sobre o meio ambiente, sobre as possibilidades de sobreviver nessas condições capitalistas selvagens das multinacionais de petróleo, dos interesses econômicos que não querem realmente enfrentar a realidade atual. Entendemos que o nosso trabalho em solidariedade com o Brasil, com as universidades, com os artistas, com os deputados, com os setores populares, com os movimentos sociais, é fundamental. Então, vamos seguir nesse trabalho. E eu acho que a coisa mais importante que fizemos, que Boal não tinha em 71, 72, quando ele foi preso, que nós abrimos um escritório em Washington, Washington Brazil Office, a qual o Paulo Abrão faz parte, e estamos, nesse momento, fazendo um trabalho há 2, 3 anos no Congresso, onde estamos conscientizando os deputados progressistas sobre a realidade brasileira, juntando as forças para pressionar o governo de Biden de ter uma linha política correta frente ao governo atual e defendendo, na medida possível, a democracia no Brasil. E para finalizar, nós temos que romper com o que o Roberto Schwartz reconheceu. A gente tem que sair do bolha, a gente tem que sair do... Não é suficiente entre o primeiro e segundo turno, em 2022, oferecer bolo e café para as pessoas nas estações de metrô, como muitos jovens desesperadamente fizeram.
é fundamental, que é um trabalho de base profundo com todo mundo para mudar a situação. E a gente tem que sair dos nossos ciclos viciosos, dos nossos amigos e as pessoas que não concordam conosco, para falar com as pessoas que talvez no primeiro momento não concordam conosco, para transformar a sociedade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor, muito obrigado. E agora a gente podemos passar para a sessão de perguntas, não é isso? Eu tenho acompanhando aqui o chat, tem uma primeira pergunta que a gente vai, então, encaminhar para a professora Maria Elisa. Tá? Eu também tenho as minhas aqui, mas eu vou priorizar o chat, né, o pessoal que está acompanhando a gente. Então, professora Maria Elisa, começamos pela pergunta, então, da Beatriz Protásio, enviada pelo chat. A senhora acredita que a incapacidade de fazer autocrítica dentro da esquerda tem relação com o nosso tipo de formação supressiva, nas palavras do professor Pasta Júnior? Né? E continuando, a senhora avalia que isso reverbera ainda hoje no campo cultural? A senhora quer responder essa, depois a gente continua o bate-bola? Tá? Fica à vontade, se quiser. Agora fui eu, James, que esqueci de ligar o microfone. E é incrível o tempo que demora, né, para você, né, ir no... Eu ainda uso mouse, ó, então eu pego o mouse e vou lá no microfone, demora muito. Deixa eu perguntar uma coisa, como vocês quiserem, Paulo, quer que eu responda agora? Respondo. Quer juntar? Whatever. Quer que responda agora? Eu acho que está tranquilo, a senhora pode ficar à vontade, Tá pode comentar. Não. Na verdade, né, a pergunta da Beatriz é bem importante, porque ela está indagando sobre... Eu ia fazer um trocadilho infame, mas eu não resisto no fazer, vou fazer. Sobre as raízes do Brasil, né? Quer dizer, as raízes dos problemas do Brasil, né? O próprio Roberto tem aquele ensaio maravilhoso, né, do Ideias Fora do Lugar, que é de 73, né, em que ele diz que no Brasil, a cada esforço de superação, reinstaura-se o atraso. Sim. Né? Quer dizer, ele fala isso bonito, eu vou falar do meu jeito de quem foi jovem nos anos 60. Cada vez que a gente fala agora vai, volta. Né? É ruim, né? Nós acabamos de ver, nós tivemos anos de um governo democrático e tal, e a gente falava, bom, agora vai. Eu nunca imaginei que eu podia ler as descrições do Cultura e Política, né? Como se tivessem sido escritas ontem é ótimo, porque são vários ontens, como se tivesse sido escrita ontem. Não sei se é que eu leio muito esse ensaio, eu lembro de falar assim, sabe, as senhoras, Deus, marchas das senhoras, Deus, pátria e família, tudo que a gente imaginava que já estava absolutamente superado, voltando com força total. Então, quer dizer, para tentar responder a pergunta da Beatriz, tem dois movimentos, né? Um é o movimento do avanço e atraso que caracteriza a má formação brasileira, né? Então, esse é um movimento, né? O outro movimento é esse que o James apontou bem na fala dele, que é que a gente tem que olhar as responsabilidades do nosso lado nessa questão. Ou, para citar a música que a gente gosta, a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Quer dizer, nós também temos uma parte, o James colocou muito bem que a gente vive numa bolha, né? A gente vive numa bolha e, num certo sentido, o grande movimento cultural dos anos 60, que nós estamos conversando sobre ele agora, né? Ele foi uma tentativa de romper essa bolha, né, do ponto de vista artístico. O próprio teatro do Boal, como eu brinquei com vocês, que era em português do Brasil, era um português que eu entendia, ele tentava se aproximar da gente, ele tentava concretizar os significados e valores que nos uniam. Será que nós estamos fazendo isso hoje? Ou será que estamos convencidos de que fomos vítimas de um golpe em 2016? Claro que fomos, né?
e que então, a partir daí, nós, coitadinho de nós, somos horríveis, somos muito sofridos e tal, não sabemos o que fazer. Agora, eu também, se perguntar para mim o que tem que fazer, eu também não sei, né? Mas não é para saber. A questão é abrir um espaço, e este que é o papel do intelectual e o papel do artista, a meu ver, né? É abrir um espaço de onde possa surgir uma alternativa política. Não é para dar alternativa política. Isso é tarefa do movimento social organizado. Posso responder também? Pode? Opa! Tá, eu vou falar sobre outra questão que é relacionada. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu morei no Brasil nos anos 70, 6 anos, e fui fundador do movimento LGBT, Grupo Somos, que era o primeiro grupo politizado no país, e foi dirigente da ala esquerda do movimento. E eu estou muito orgulhoso dessa atuação, que era uma articulação com o movimento negro, o movimento feminista e o movimento sindical, que tentamos levar essas questões LGBT para o movimento sindical até no 1º de maio de 80, uma famosa faixa que trouxemos para a 1º de maio de 80, durante a greve geral, contra a discriminação da trabalhadora homossexual, que foi uma coisa muito pioneira. Muito avançado nessa época de levantar essa questão, onde o movimento sindical, as classes trabalhadoras e a esquerda era muito homofóbico, muito transfóbico, muito lesbofóbico. Tudo bem, entendíamos isso e nossa tarefa era de fazer esse diálogo. Eu não tô cobrando autocríticas dos erros que a esquerda tem feito. Eu estou cobrando uma atuação que mostra que as pessoas entenderam os erros que eles fizeram e querem fazer outras coisas. E a realidade, e como a Maria Elisa falou bem, ninguém esperava que TPF ia votar com essa força, com os evangélicos e setores conservadores da Igreja Católica, que estão pregando uma família tradicional do século XIX, com todos esses valores que são super ultrapassados. E ela tem toda a razão. É uma reação contra as conquistas dos anos 60, 70, 80, 90 e o século XXI, fora do Brasil e dentro do Brasil, quando esses movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento do meio ambiente, têm conquistado espaço e conquistado mentes e corações e mudado muito o país. O fato que tem casamento de pessoas de mesmo sexo é um exemplo histórico e quase inconcebível quando nós fundamos o movimento. O grande perigo, e eu acho que isso é um grande perigo do ano que vem, na construção de uma frente democrática ampla para derrotar o que existe nesse momento, é de esquecer as conquistas e as vitórias e as novas ideias que foram forjadas ao longo dos anos, com uma noção que a gente tem que ceder esses princípios para ganhar pessoas que talvez possam votar por nós. Estou falando no nós genérico, porque é a mesma situação nos Estados Unidos, não é somente no Brasil. Os evangélicos que são totalmente consolidados na sua ideologia, ou as pessoas que são ideologicamente comprometidas com o projeto de governo que o atual governo está defendendo. É 25% da população, 25% ou 35%, sei lá. O DN também tinha 25% a 35% da população. O Brasil é um país muito conservador, mentira que é totalmente solta, aberta, não existe pecado debaixo do Equador, que existe uma ideologia católica, agora evangélica, muito conservadora, que domina também, está embutida dentro dessa mesma cultura de carnaval, de liberdade. E a gente tem que, para mim, não trabalhar com esse 25% ou 35%, é conquistar um outro setor que pode mudar de opinião. E, nesse sentido, o movimento LGBT, internacionalmente, tinha uma ideia brilhante, que é a força do movimento. Quando você descobre quem você qual é a sua essência sexual, romântica, pessoal, em vez de esconder isso, porque a sociedade oprime você, então você se sente a necessidade de esconder essa realidade, você tem que abrir essa realidade para o mundo e cobrar a mudança do mundo.
E o movimento social faz isso em termos políticos, mas as pessoas fazem isso em revoluções individuais nas suas famílias. Então, o fato que milhões de pessoas, para dar um exemplo, milhões de gays e lésbicas têm assumido as suas famílias, a sua sexualidade, e obrigado as suas famílias a lidar com essa realidade, seja expulsão, seja romper, ou aceitação, lento, gradual, mas irrestrita, eventualmente, é fundamental. É fundamental para o sucesso do movimento e vai ser fundamental para a sociedade. Então, isso exige diálogos e conversas com as pessoas. E Boal queria fazer isso. Ele queria fazer da sua maneira, com o teatro do jornal, com as maneiras que ele tentou ter uma interação com o público, que, em geral, era um público ou popular que não entendia nada desse tipo de teatro, ou estudantes que já estavam acostumados desse tipo de formato de teatro, mas ele queria fazer esse diálogo. E nós temos que ter esse diálogo sem ter medo de nossas posições e sem abrir mão de nossas posições nesse momento. Então, essa é a minha grande preocupação. Não é que alguém faz uma crítica de uma coisa que eles fizeram errado no passado, mas, por exemplo, se houver corrupção no passado, todo mundo tem que estar contra a corrupção e não deixar o Estado ser corrompido por políticos que utilizam o Estado para os seus interesses particulares. Se houve erros políticos sobre qualquer questão, seja questão sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, que o novo governo haja uma política correta sobre isso, para defender amplamente a democracia. Para que a democracia que existe no Brasil é uma democracia ampla, em todos os sentidos, não somente econômica, mas social, cultural e política. E eu acho que isso é fundamental. Os artistas podem, como foi falado por Maria Lisa, pode ser parte desse processo de abertura, de deixar o espaço para as pessoas terem esse diálogo, para poder dialogar sobre essas questões, essas realidades. E não somente em 2022, porque se for eleito um governo progressista em 22, em outubro de 22, esse governo vai enfrentar muitos problemas econômicos, políticos e sociais. Vai ser muito vulnerável a setores que querem derrubar esse tipo de governo e voltar a implementar um governo que não seja popular ou a favor dos interesses da grande maioria das pessoas no Brasil. Então, esse é o nosso desafio. É 22 e depois de 22. 23 talvez seja tão importante quanto o 2 de outubro de 22. Excelente. Agradecemos. Muito obrigado, professor. E, bom, eu tenho algumas perguntas anotadas aqui. Eu acho que a gente podia fazer desse jeito, abrir para vocês dois comentarem, né? Então, eu anotei aqui, marquei, né? Fiquei pensando, né, na expressão mapa da falha, que a professora Maria Elisa citou, né? Citando o Roberto. O mapa da falha relacionado a alianças equivocadas. Então, a gente tem aqui uma questão, né? Porque décadas depois dessas questões das alianças equivocadas, a gente teve o Lula trabalhando pela inclusão social, enfim, tem gente que, sem querer entrar no mérito, mas trabalhou pela inclusão social tendo um vice, que era o Alencar, que era uma pessoa reconhecidamente um empresário, uma pessoa vamos dizer, da classe, da elite, né? E naquele tempo, ao mesmo tempo que a gente tinha o Alencar, tinha o Gilberto Gil como ministro da Cultura. O Gil, hoje em dia, inclusive, é a ABL, né, a Academia Brasileira de Letras. Tal. Houve efervescência, né? Mas houve, de fato, uma aliança que tinha muita gente diferente, né? Por outro lado, a gente tem a Dilma, que caiu vítima do vice, né? Hoje a gente tem um governo que trabalha pelo desmonte cultural e acadêmico, e a gente tem eleições no ano que vem. Né? Então a gente tem, de um lado, essa questão de cuidado com as alianças equivocadas, né, que a professora Maria Elisa traz. Por outro lado, o professor James traz muito importante isso, a questão da união, né, da solidariedade, da gente estar junto, de tentar alargar os leques, né, abrir os braços aqui. E dentro dessas duas visões igualmente bonitas, enfim, para a gente pensar, refletir, eu pergunto para vocês, diante disso, qual o mapa da falha atual? Para onde que a gente vai? Qual o mapa da falha? Será que vocês podem comentar um pouquinho? Posso? Não. In one word,
Não. Não, é bem difícil, né? Mas enquanto você estava falando, Paulo, eu realmente não sou especialista nem em política, nem em economia, né? E eu sei um pouquinho de arte, mas um pouquinho que eu sei de política brasileira, né, é que num país que tem um regime presidencialista, não se governa sem alianças, né? Não anda, não vai para lugar, plact zoom, não vai para lugar nenhum, né? Então, é um pouco isso, né? Mas aí eu fiquei pensando que se a gente pode pensar também no mapa da falha, né, em termos artísticos. Quer dizer, o que foi que aconteceu nessas produções artísticas incríveis, né, maravilhosas? Eu lembro que uma vez eu escrevi um artigo dizendo que no Brasil pré-64 lembrava um pouco a efervescência da Rússia no pré-17, né? E eu lembro que o Roberto Schwartzler falou, acho que você está exagerando. E, bom, pode ser, mas eu sinto que porque que a nossa arte aqui no Brasil, gente, era o tempo do Glauber, né? Era o tempo do próprio Boal, era o tempo da canção brasileira que tomou conta do mundo e todas essas coisas. Então, eu fiquei pensando assim, eu não quero falar de onde foi que eles falharam. Eles não falharam porque quiseram. Eu repito, eles fizeram história não nas condições escolhidas por eles. E dentro dessas condições, eu queria destacar uma coisa que essas manifestações artísticas, e mais especialmente uma coisa que a Mayumi, que é minha colega há muitos anos, sabe que eu não entendo nada, que é o teatro brasileiro. O teatro, principalmente em São Paulo. Eu acompanho há anos, até a pandemia, que daí tudo foi para o espaço, né? Os movimentos teatrais de São Paulo, aqueles que se uniram sob o movimento Arte contra a Barbárie. E eu quero dizer que a obra artística de dramaturgos como o Boal deixou, sim, frutos, e que a gente enxerga esses frutos não só numa vertente mais intelectualizada, mais elaborada, como é o caso do Teatro do Sérgio de Carvalho, né, do grupo do Sérgio de Carvalho, né, ou se a gente, e também nesses teatros que são muito na periferia. Quando o James estava falando das vitórias, né, do movimento LGBT, QXY, eu fiquei lembrando das vitórias, por exemplo, desse movimento teatral do Arte contra a Barbárie. Eu estava lembrando especificamente de uma coisa muito corriqueira, muito comum, que aconteceu comigo. Eu fui assistir um espetáculo de um grupo que chama Engenho da Arte, que tem um circo-teatro montado com todo o conforto, lá bem longe, quer dizer, para mim é longe que moro no Butantã, né? Mas no Tatuapé, e é um teatro gratuito. Eles vivem da porque agora acho que está suspensa, lei de fomento. E eu me sentei do lado de uma senhora que olhou para mim e disse assim, nossa, eu posso bater palma no meio da peça? Porque eu nunca vi no teatro. Sabe? Isso é um mapa da realização, não da falha. Quer dizer, isso ninguém vai nos tirar, né? Essas coisas aconteceram e marcaram as pessoas, né? E a arte tem esse poder de marcar, de se constituir. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu gosto de citar o Camões só para eles não me acharem muito escrachada, né? Mas que é um saber de experiências feito. É isto que a arte nos dá. Ela nos dá um saber através de uma experiência. E essa experiência no teatro
de São Paulo deu frutos, né? Deu frutos e valeu a pena. Valeu a luta. Tá ruim agora? Tá. Acabou o financiamento? Acabou. Mas as pessoas estão aí. As pessoas não morreram. Eu sei que morreram 600 mil, mas os atores... Outro dia eu vi um ator de um grupo que eu acompanhei muito fazendo malabarismo no sinal luminoso. Porque os grupos não estão conseguindo sobreviver, né? Eu sei que tá feio, mas aí eu vou citar Shakespeare. Quem é que pode olhar as sementes do tempo e dizer qual vai crescer, qual não vai? Não sei. Acabei. A senhora me lembra também o Hamlet, né? Maldito tempo, né? Em que nós vivemos, né? Tem que consertar tudo, mas vamos juntos, né? Então, muito bom ouvi-la, né? E citando o Chico Buarque de Holanda, por favor, também, vai passar e até as paralelepípedos vão repirar com essa situação. Vai passar pela avenida, o samba popular. Agora, eu queria comentar sobre a questão das alianças, porque acho importante. Eu não vou entrar em detalhes sobre alianças eventuais de candidatos à vice-presidência, que é evidente esse é o que é o subtexto dessa pergunta. Mas a realidade que a Marilice também colocou, que é correto, o país está dividido, eu falei isso na última intervenção, basicamente, desde 46, as primeiras eleições, tem 33 esquerda, 33 no meio, 33 no centro, 33 na direita. E essa é a realidade. Bolsonaro ganhou por outras razões, conseguiu esses 55%. Ele realmente rasgou setores do centro para seu lado. Pessoas que estavam revoltadas e manipuladas, etc. E tal. E Haddad conseguiu 45%. Era maior do que esses 35% que era normal na política brasileira. Mesmo durante a ditadura, eu posso provar que era basicamente essa relação de forças. Então, é impossível governar. E a Dilma teve muitos problemas de governar porque ela não conseguiu fazer o que Lula sabe fazer, que era negociar e fazer acordos e saber negociar. Não tem outra maneira de governar dentro de um sistema presidencialista brasileira. Se nós queremos uma ditadura militar, muito fácil. Se você manda e fecha o Congresso, que se não concorda contigo, como fez a ditadura militar durante 21 anos. Então, é um grande problema. Vai ter uma aliança com setores que talvez não sejam os mais adequados. A questão é quem, e se essa pessoa tem uma força política, e se eu me permito criticar a presidenta Dilma Rousseff, que também é minha amiga, e não foi a culpa dela, mas Temer foi imposto pela possibilidade de ter uma grande maioria no Congresso. MDB foi imposto. Mas o Alencar e, para citar outro nome, Alckmin, são pessoas em partidos muito débeis. Não tem a força política, não tem a capacidade que o PMDB tinha quando eles decidiram romper, porque eles tinham muito medo de ser os próximos alvos das acusações de corrupção, depois do nosso querido Eduardo Cunha foi acusado e condenado pela corrupção. Uma aliança com uma pessoa mais fraca, mas simbolicamente importante, talvez serve, não sei. Eu não sou Lula, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sou brasileiro, não voto nas eleições, então é uma decisão dos brasileiros tomar essa decisão, mas eu acho que a realidade é muito gritante nesse sentido. E para finalizar, outra questão muito relacionada ao que a Maria Elisa falou, o poder do teatro. Eu assisti a peça do Living Theatre, que era um grupo teatral americano que foi para Ouro Preto e foram presos por ter a maconha e, enfim, foram expulsos do país, e houve uma campanha internacional pela sua libertação. E quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles fizeram um ensaio do Pau de Arara, que eu assisti. E até hoje, isso marcou minha vida, marcou minha militância. Eu tenho um compromisso profundo com as pessoas que sofreram Pau de Arara. Não somente os presos políticos, mas as pessoas que chamamos presos comuns, que sofreram com esse tipo de violação. Marcou minha vida e minha militância por essa imagem teatral que eles construíram de uma pessoa
pego na rua, levado em câmera lenta para ser torturado com pau de arara. Então, eu acho que o teatro pode ter uma influência, mesmo se só fosse dentro da classe média, pessoas que podiam optar por uma vida muito confortável e podem, em vez de fazer isso, optar por uma vida de compromissos para a transformação social. Então, eu acho que o teatro é fundamental e, claro, quando há a possibilidade de ter acesso a esse teatro, pessoas que historicamente não têm acesso, mas melhor ainda, com linguagem que as pessoas podem entender e aproximar e não ficar chocado. Eu entendo Zé Celso, um amigo e tal, mas é outro tipo de teatro que tem outros métodos e outras possibilidades com o público. É isso. Muito bem. Eu vou convidar a nossa organizadora queridíssima, Patrícia, para participar também, se tiver alguma pergunta. Fique à vontade. Obrigada, Paulo. Eu tenho uma pergunta que eu quero direcionar tanto para a professora Maria Elisa quanto para o professor James Green, sobre o texto do Robert Schwartz, Cultura e Política, do qual a professora Maria Elisa tratou hoje. A professora citou um trechinho em que o Roberto Schwartz diz que, num determinado momento, após a ditadura, ele está se referindo aos musicais do Arena Conta. E ele diz que esses musicais eles trataram a ditadura como um acidente de percurso, né? Como a professora bem salientou, como se a derrota não fosse um defeito, criando uma relação de cumplicidade com o público, né? E depois, aí na Camargo Costa, vai verificar como isso acontece desde o show Opinião, né? Espetáculo lembrado hoje também. E eu fiquei pensando, talvez seja uma provocação, não sei, mas eu fiquei pensando se uma pessoa como o Sérgio Ferro, por exemplo, ele diria a mesma coisa. E eu fiquei pensando também no espetáculo Primeira Feira Paulista de Opinião, com o qual eu trabalho na minha tese agora, em que os atores tiveram que performar munidos de armas de fogo, não armas cenográficas, né? Tiveram que levar armas de fogo, com medo dos ataques da extrema-direita, em que vários estudantes foram presos na porta do teatro. Então, essa cumplicidade, ela também está avaliada, é uma postura muito ativa de combate à ditadura, que, inclusive, flertava com a guerrilha, né? Com os movimentos, com as organizações de guerrilha. Inclusive, o Boal tomou parte, o Julian participou da mesa da manhã e, felizmente, ele comentou isso, porque é algo difícil de a própria família comentar, o Boal não comentava, né, sobre a experiência que ele teve com a Ação Libertadora Nacional. E aí eu fiquei pensando nessa cumplicidade e nessa bolha que o Robert Schwartz detecta, e que, é claro, ele não torna o debate algo moralista, ele verifica isso enquanto um processo dialético, e eu acho que a professora Maria Elisa ressaltou muito bem como que isso, na verdade, dialoga com uma estrutura de sentimento da época. E o que me leva também a indagar vocês a respeito de uma produção, por exemplo, como o filme Marighella. Eu sei que o professor James já assistiu, e a intenção, ao que parece, eu ainda não assisti, mas eu estou super curiosa. A intenção é recuperar criticamente esse passado, como o professor James disse ser necessário, né? Não fazer vistas grossas, ter um olhar crítico, mas reconhecendo também a importância dessa história, desse lado da história que ficou varrido para debaixo do tapete, né? Que ficou taxado como revolucionários terroristas.
né? Eu fiquei pensando no quanto o texto do Schwartz, que colocava a experiência da qual o Boal fez parte como uma experiência de uma bolha, de uma cumplicidade com o público pouco pragmática, pouco produtiva em termos de luta e de emancipação social, como que isso seria visto hoje? Tendo em vista a nossa miséria política, né? Esse nosso impasse que a gente se encontra, e a presença de um filme tão impactante, tão importante, e que busca lançar luz para esse passado. Fiquem à vontade, senhores. Senhor e senhora. Bom, você quer começar, James, ou vou eu? Tanto faz, você pode. Whatever, como você sempre fala. Como eu gosto de dizer, né? Whatever. Bom, eu queria retomar, obrigada pela sua pergunta, Patrícia. A gente vai falando por um tempo controlado, né? E às vezes as coisas não ficam muito claras. Mas é engraçado porque eu já dei bastante aula sobre cultura e política, talvez tenha dado até para você. Já escrevi bastante sobre cultura e política, e eu demorei muito para entender o que era essa cumplicidade. A que se refere o Roberto? Quer dizer, eu acho que eu entendi, né? Eu vou tentar explicar para vocês, mas não vão atrás de mim. Se vocês acharem que eu não estou explicando direito, fala, não, por causa disso, disso e daquilo, né? Então, trata-se do seguinte, o Roberto é um crítico dialético. O objetivo da dialética é elevar o tempo histórico ao pensamento. E por pensamento, eles entendem, os críticos dialéticos entendem o pensamento crítico, o pensamento a contrapelo, né? E o projeto da crítica cultural dialética foi muito bem colocado pelo Adorno, dizendo que a arte é a historiografia inconsciente do nosso tempo. E eu queria parar um pouco nessa questão da cumplicidade, na questão da historiografia ser inconsciente. O que eu estou tentando dizer é que esta cumplicidade que era criada pela forma das peças do Boal, que era uma cumplicidade, nós estamos juntos, que era uma cumplicidade em que a gente tinha certeza que o Tiradentes era do bem, né, e que os outros eram do mal, e que a gente cantava as músicas junto, e que a gente queria correr para o palco junto, e tal, era uma cumplicidade do que nós já conhecíamos, daquilo que nós sabíamos. E, no entanto, o que é cobrado do teatro dialético, que é o teatro que o Boal queria praticar, né? Quer dizer, ninguém está criticando o Boal por algo que ele não quisesse. E nem se trata de uma crítica, trata-se de uma constatação. Né? Eu insisto nisso, ninguém está falando mal dele. Né? É que esta cumplicidade impedia o público de se afastar da cena, que vocês que entendem de teatro sabem que isso é central para o teatro épico, né? E aprender alguma coisa que eles não sabiam sobre a situação sociohistórica. Algo que estava no inconsciente deles, mas que eles não sabiam. Né? Este é o poder da arte como instrumento de descoberta e interpretação da realidade sociohistórica. E uma das coisas que ninguém sabia, e que é um problema que a Patrícia se referiu hoje, eu não sabia da participação do Boal na LN, né? Mas é assim, será que a luta armada no Brasil foi um acerto ou faz parte do mapa da falha? Né?
Eu estava relendo outro dia uma conferência do Sartre em Paris, falando do Brasil, numa homenagem ao Brasil. O James lembrou da solidariedade americana com o Brasil, e tem a solidariedade francesa com o Brasil, né? E o Sartre diz, vocês me desculpem se eu vou parecer muito pessoal, né? Mas o Sartre diz que a única saída era a luta armada. Mas daí as pessoas morreram na luta armada. Eu me lembro, e agora com isso eu vou encerrar, de chegar na nossa faculdade de letras da USP, que o centro acadêmico chama-se Alexandre Vanuc Leme. Eu não conheci pessoalmente, mas eu fui contemporânea do Alexandre, que foi morto pela repressão do governo militar. E eu cheguei na USP e estava cheio de cartazes, isso muitos anos depois, estava escrito Alexandre vive. E eu disse, não vive. Quem vive sou eu. Eu tenho a idade do Alexandre, eu estudei, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu casei, eu tive filho, eu votei no Lula, eu me decepcionei com o Lula, eu votei de novo no Lula. E então, quer dizer, vocês percebem o que eu estou tentando dizer? Não era, talvez, a única opção, né? Eu não sei se essa opção foi uma opção legal. Eu outro dia estava conversando com meu filho, que foi assistir o Marighella, eu também não assisti o Marighella ainda, e ele saiu muito impressionado com o Marighella, né? E eu disse, então, mas é que tinha uma conquista dos céus embutida naquele projeto que eu não sei se eu queria fazer parte, entende? Eu podia ter feito parte da luta armada. Eles estavam recrutando pessoas na faculdade, né? Eu tive conhecidos que foram para a luta armada. Mas será que era o melhor caminho? Não sei. Não, assim, Maria Elisa está colocando uma questão muito, muito importante. E muito polêmica, né, James? Não, é polêmica. Porque parece que, inclusive, você é ingrato com quem deu a vida para mudar o país, né? Tem isso também, né? Você está sendo ingrato. Eu trabalho muito a questão da ditadura militar, analiso muito isso, tem muitos diálogos com as pessoas que, inclusive historiadores que participaram na luta armada. Eu vou dar a minha opinião. Foi uma derrota, foi um grande erro estratégico, mas era legítimo as pessoas que optaram em fazer isso porque o governo militar foi ilegalmente constituído em 64. Então, as pessoas tinham opção. Eu acho que, ironicamente, bom, eu acho que Marighella, o filme, que eu assisti 5 vezes, e eu escrevi um artigo que vai ser publicado sobre, comparando esse filme com Que é Isso, Companheiro, do Barreto, é um filme que faz uma homenagem à luta armada. E faz outra coisa que também homenagear as pessoas afrodescendentes e enfatizar Marighella como uma pessoa afrodescendente, e essa parte da vida dele, e eu acho que isso faz parte de uma decisão do diretor e a realidade brasileira nesse momento. Eu acho que não cria uma dúvida crítica sobre essa etapa da vida brasileira. Eu acho que não cria, como a Maria Elisa falou, que o teatro que tem que criar um distanciamento, como Brecht entendeu, para poder refletir ou ser transformado, ou ser movido pelo conteúdo do teatro, para ter uma transformação, uma reflexão do público. Eu acho que o filme não faz isso. E era um grande dilema, porque a Patrícia sabe, eu estou trabalhando com uma diretora para fazer um filme baseado no meu livro sobre Herbert Daniel, que era um gay que entrou na luta armada, fez uma crítica depois de um livro excelente, brilhante, que criticava toda a experiência, mesmo que ele defendia o direito das pessoas levantar armas contra o governo ilegalmente constituído em 64. É isso, eu acho que é isso. Bom, eu vou fazer um breve comentário aqui.
que, baseado na fala do professor Christian Dunker, acho que foi semana passada, o professor Dunker fez um vídeo comentando o filme Marighella, ou A Coisa de 10 Dias. E ele defende fortemente, fala muito bem do filme, tá? O filme eu assisti também, acho que teve, como A Luta Armada, seus acertos e falhas, né? Mas é um filme muito interessante. E o professor Dunker comenta que a luta armada naquele momento, segundo na visão dele, pode ter sido a opção encontrada para que se pudesse chegar a um possível momento de diálogo, dado que naquele momento, por algum tempo, e por um bom tempo, não havia diálogo possível, né? E nesse sentido, até, o filme enfatiza um pouco aquele aspecto de comunicador, né? O Marighella entrar nessa história e pensar, a gente tem que fazer isso chegar nas pessoas, porque não estava chegando essa luta, né? Enfim, a conversa tá boa, eu também teria perguntas, mas devido ao adiantado da hora, eu queria saber da Patrícia, como é que estamos, se você temos mais tempo, você quer fazer um encerramento? Oi, Paulo. O Agenor fez um comentário aqui no chat, dizendo: a história do Brasil parece um disco riscado, em que somos constantemente constrangidos pelas elites entreguistas a perder conquistas árduas e voltar a um nível mais rebaixado de vida. Concordo, eu vi esse comentário e concordava plenamente. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Tem a ver com Arena contra Zumbi. Zumbi foi derrotado, foi massacrado, mas simbolicamente é fundamental hoje no imaginário brasileiro, mesmo que as pessoas que vão criando outros mitos sobre ele, que não são historicamente provados. Mas, enfim, é muito importante. Pode ter derrotas. Eu me lembro, eu estava no Brasil quando todo mundo estava gritando: não vai ter golpe, vai ter luta, não vai ter golpe. Eu estava dizendo: mas já houve golpe, como que não vai ter golpe? Já houve esse golpe. A gente está imaginando que não vai ter uma coisa que já aconteceu. Foi uma derrota a golpe contra a Dilma Rousseff. Foi uma derrota as eleições de 18. Então, vamos lá, vamos levantar e seguir, porque, como foi falado, é dialética e também há uma tradição de 521 anos. Eu me lembro em 13, quando estava no Brasil acompanhando as atividades, a coisa mais interessante foi uma coisa que dizia, não era 20 centavos, era 500 anos. Não é 20 centavos, é 500 anos. É 500 anos, ou 521 anos agora. De um tipo de governo, tipo de sociedade construída baseado na escravidão dos povos indígenas e depois dos africanos, enfim. E é uma luta constante para tentar reverter essa situação, e talvez não é possível reverter essa situação. Nós queremos reverter, mas não pode ser que não tem como. Mas vamos lá. Vamos destacar o comentário aqui do Raialdo, nosso querido colega Raialdo, sobre a luta armada no país. Safato escreve que é provável que, subjacente ao diagnóstico de fracasso, esconda-se a aceitação tácita de que a violência popular será sempre ilegítima e errada. Bem pertinente e provocador esse comentário, né? Posso falar? Claro. Não, achei super interessante esse comentário. Eu também acabei de ler uma coisa super interessante do Safato, torcendo, né, pelas eleições chilenas, né? E contando, achei bacana, porque ele fez um ensaio muito pessoal, né? Ele falou que eu nem sabia de nada disso do Vladimir, que ele tinha morado no Chile quando criança e tal, né? Eu acho que o comentário super pertinente do Ayaldo, só queria entender melhor o que o Safatli quer dizer com popular. Quer dizer, que popular é esse que estava pegando em armas e lutando contra um governo ilegítimo, um governo que tinha se imposto pela força e tal. Mas era popular, né? Como eu digo, eu não sou que dá para completar o empunhando flores, né? É verdade. Quer dizer, o Vandré dizia, né, que caminhando contra o vento. Mas não é, imagina, caminhando contra o vento. Para não dizer que eu não falei das flores, eu estou confundindo agora o Vandré com o Caetano. Caminhando Mas e cantando. É interessante. Gente, a luta armada é um cipoal em que todos nós estamos enredados, né?
Não sei se foi em glória, Marília, não sei se foi em glória. Ao contrário, acho que teve muita glória, mas ela certamente não foi bem sucedida, né? E era muito engraçado você vivenciar isso no Brasil da época. Por exemplo, eu lembro que, embora me achando super de esquerda e super contra o governo, eu morria de medo de ir no banco, porque tinha muito assalto em banco, que não era assalto, era expropriação, mas era feito com armas. E se eu estivesse lá dentro, eu ia ficar com muito medo. Então é engraçado esses sentimentos de como é que a gente lida com a violência, né? Eu achei muito legal vocês terem trazido esses asides maravilhosos sobre a questão. E insisto, eu não sou especialista em política. Eu sou especialista em arte, só que arte e política andam juntas. O que eu posso fazer, né? Não fui eu que escolhi esse mundo, né? Seria Professora, muito legal quando a arte não precisar mais ser crítica, né? Não vejo a hora. eu quero fazer um comentário a partir da sua fala. Eu acho que, de certo modo, ela é uma fala que mostra um dos papéis, que houve um papel aí nessa questão, por exemplo, dos assaltos a banco, das expropriações, enfim, diga-se como quiser, mas assim, que uma das coisas era trazer também a visibilidade. Porque eu entendo totalmente sua questão sobre o que é popular, né? Não era algo popular. Se você for pegar em termos quantitativos, não é? Qual a porcentagem da população se dispôs, enfim, ou soube. E nesse sentido, as ações nos bancos, vamos pensar, usando aquela lógica reversa que a direita adora, para cada banco que foi, onde houve uma ação dessa, 59 não teve nada, né? Mas de alguma forma aquilo mexeu com o imaginário, provocou, né? Talvez esse efeito, né, da ação, né, o efeito performático da coisa tenha de alguma forma acontecido, né? Não sei se atingiu ou não os objetivos, isso é uma outra questão, né? Mas eu queria trazer aqui de volta uma frase que foi dita no começo da nossa conversa hoje, que está ótima, né? Que foi a professora Mayumi, que no início citou, falou um pouco do contexto nosso e comentou o fato de que nós vivemos num país de notícias falsas, né? Isso é diário isso, né? E desmentidos, enfim. A tática das fake news foi fundamental para o Trump nos Estados Unidos, a gente sabe disso, foi fundamental, assim como foi e é para o Bolsonaro aqui, né? Então, tentando amarrar um pouco isso, né, esse contexto, eu pergunto, né, eu penso no Boal, penso no papel da arte, né, e pergunto, em tempos de fake news, aqui, ali, here, there, and everywhere, inspirados para o Boal, qual o papel nosso, né? Qual o papel da arte? Caberia a arte, talvez, em tempos de fake news, trazer a verdade à cena para que a gente possa ter o ânimo de transformá-la? Será que é por aí? Não tem uma solução, não tem uma solução única para enfrentar essa praga que nós temos hoje em dia de mentira que está circulando tão amplamente. São muitas medidas que tem que estar tomado. Um deles eu acho que é falar a verdade e fazer espetáculos que falam a verdade, que fica transparente e faz maneiras engraçadas de falar a verdade e outras maneiras de comunicar a verdade. A maioria dos republicanos pensa que Trump ganhou as eleições do ano passado. Eles acreditam nisso. Que foram roubados. Como o Bolsonaro não é uma pessoa muito criativa e inteligente, ele gosta de copiar. Então, ele está copiando esse roteiro também para as eleições de 22. Dizer que também foi roubado, que vai ser roubado. Aquela coisa da urna eletrônica fazia parte dessa tentativa. E vai fazer isso. Eu acho que o teatro pode... O que era lindo de Boal e de teatro que eu amo é coisa limpa, que fala uma verdade, fala uma coisa assim clara, dramática, que você sai sentindo que você experimentou uma coisa especial e real e forte. Eu acho que isso é o poder do teatro que pode colaborar com esse processo. Beatriz estava citando Trotsky aqui, porra.
Posso falar mais uma coisa, se Maria Claro. Elisa me permite? Porque nós entramos nessa questão da luta armada, eu acho que não foi resolvida. Tem milhares de interpretações sobre o golpe, sobre os 21 anos, se era ditador militar, civil militar, blá, blá, blá. Também sobre o processo da democratização, se era apenas uma decisão de Geisel e sectores da Linda Brand, ou foi por outros motivos. Eu acredito que foi uma coisa dialética, como 64, onde foi fundamental, primeiro em 77, o movimento estudantil, fundamental em São Paulo e outros lugares, e depois fundamental as greves de 78 no ABC, que mostraram que a política econômica da ditadura não funcionava mais, que as pessoas não tinham medo de fazer greve, e foi greves maciças que chacoalhou o país. E esse foi o processo que levou ao final da ditadura. Não era somente uma coisa imposta de cima para baixo, mas uma coisa bem popular. Eu acho que as condições não eram dadas em 68 para fazer esse tipo de movimento de massa depois das AI-5. As pessoas optaram pela luta armada como uma possível caminho, com exemplos internacionais que inspiravam essa possibilidade, com uma incapacidade de entender as conjunturas de forças, a relação de forças que existiam. Todo mundo que eu entrevistei para meus livros disseram que só quando a gente foi preso, quando a gente percebeu como era forte a ditadura militar, como os militares eram tão fortes, a gente imaginava que a gente tinha essa capacidade, talvez incentivado pela Arena contra o Zumbi, resistindo os holandeses, as pessoas sentiam, vamos poder fazer. E foram derrotados. Ou seja, era legítimo levantar armas, mas foram derrotados, e graças a Maria Elisa optou por não entrar na Aliene, está conosco hoje em dia, porque pode ter sido assassinado, ou torturado e passado coisas horríveis. Enfim. Posso fazer um comentário breve que emenda a fala do professor James? Eu me lembro que nas Memórias do Boal, ele comenta que depois da tortura e da prisão, tanto no DOPS quanto no Tiradentes, ele parte para o exílio e ele pensa que seriam poucos meses. E, ao todo, foram 15 anos. Então, mesmo depois dessa experiência de terror, ele acreditava que a ditadura seria fácil de ser vencida a partir do engajamento das forças populares. É curioso. E ele assume no momento que ele era da Aliene, numa das entrevistas que ele fez. Mas, em geral, ele não quis assumir isso, porque depois da democratização do país, todo mundo queria insistir que... Bom, não queria falar sobre essa parte do seu passado. Então, ele ficou, não escondendo, mas não enfatizando essa parte do passado. Mas ele estava simpatizando a Aliene, trabalhando organicamente com a Aliene, definitivamente. Muito bem. Professora Maria Elisa, se quiser comentar, eu acho que a gente podia talvez ir encaminhando para um encerramento, devido a gente estar completando quase 2 horas de conversa super produtiva. Já agradeço, né, a vocês todos e me sinto honrado por poder participar. Professora Maria Elisa, se quiser comentar, e depois a Patrícia. Não, eu queria só agradecer a oportunidade de participar dessa conversa. E, engraçado, vocês que trabalham com teatro, é do Dias Gomes, Os Campeões do Mundo, a peça? É? Ah, tá. Porque também tem tudo a ver com esse tema que nós estamos discutindo, né? Então, só para lembrar isso. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu acho assim que em tempos de tela, 2 horas é muito mais do que eu jamais consegui suportar. Então, boa noite. É isso. Muitíssimo obrigado. Foi enriquecedor. Patrícia, quer comentar? A Mayumi também. Bom, depois desse comentário da professora Maria Elisa, eu quero pedir sinceras desculpas por fazê-la permanecer por 2 horas aqui em frente à tela. E quero passar a palavra para a professora Mayumi, se tiver algum comentário, considerações finais, e posteriormente para o professor James Green.
Está mudo. Desmuta, Maior. Minha vez. Não, Desmuta também é um verbo novo, né? Desmuta. Desmudo. Não, então, queria agradecer imensamente a presença de todos, né? Excelente a mesa, né? E finalizar. Eu também. Obrigado. Estarei em São Paulo, na USP, em março, abraçando as pessoas em pessoa, dando um curso na USP. Estou muito animado. Se me deixaram entrar no país. Só se tiver passaporte de vacina. Isso tenho, quer ser um outro. Tchau, Bom, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau.